Hoje de manhã eu expus os 14 primeiros versículos e depois, no decorrer da mensagem, eu farei menção de alguns dos tópicos que eu expus aqui na parte da manhã. Mas eu quero fazer a leitura dos versículos referidos, capítulo 1 da carta de Efésios, versículos 15 ao 23. Mais uma vez eu quero insistir aquilo que eu disse na parte da manhã. No término da leitura, por favor, não feche a sua Bíblia. Não desligue o seu smartphone, por favor. Permaneça com a Bíblia ou o seu smartphone, que você acessou a sua Bíblia, para que você possa conferir aquilo que será dito da parte de Deus para o seu coração nesta noite, porque nós cremos que Deus fala conosco através da palavra. E a palavra de Deus diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, e faça a sua oração agora a Deus, pedindo que o Senhor fale contigo, para que o Senhor ilumine a sua mente, o seu coração, abra os seus ouvidos, para que você possa ouvir a palavra do Senhor claramente, aquilo que Ele tem a dizer para você nesta noite. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, como teu povo, igreja comprada, remida pelo sangue do Cordeiro Precioso. Nós somos povo eleito, escolhido, propriedade exclusiva do Senhor, e o Senhor tem dispensado a nós todo cuidado, tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso eu te rogo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que no poder do teu Santo Espírito, o Senhor venha falar de forma poderosa e impactante a cada irmão, a cada irmã que se encontram conosco aqui neste local. Nós te exaltamos, glorificamos a ti, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Salmo de número 66, do versículo 16 ao 20, diz o seguinte: vinde, ouve todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Nós precisamos, irmãos e irmãs, aprender a como fundamentar todas as nossas orações de acordo com a Escritura, de acordo com a Bíblia Sagrada. Orar de acordo com a Escritura é orar de acordo com a vontade de Deus, conforme está registrado na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14. Significa que quando nós chegamos a Deus e oramos de forma escriturística, nós estamos
dando ou falando com Deus aquilo que Ele já falou conosco. Isso então envolve reivindicar as promessas de Deus, suplicar pelos seus atributos, alinhar as nossas orações aos mandamentos de Deus, encher a nossa adoração, confissão, ações de graça, súplicas, com o texto ou com os textos das Escrituras. E é justamente isso que Paulo, neste bloco, do capítulo 1 da primeira carta à igreja em Éfeso, do versículo 15 ao versículo 23, está fazendo. Ele nos leva por meio dessa oração a descobrir os tesouros inestimáveis que podemos encontrar quando nos achegamos às Escrituras com o coração preparado para sermos ensinados por Deus. E nesta Escritura, nos textos sagrados, nós encontramos riquezas incalculáveis. E é justamente isso que eu disse na parte da manhã. No capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, Paulo revela a nós as riquezas dispensadas, outorgadas de Deus para nós, o seu povo. E Paulo inicia no capítulo 1, versículo 1, dizendo da grande riqueza que Deus deu a ele, conferiu a ele, transformando a vida dele como transformou a sua vida. De outrora perseguidor da igreja, apóstolo da igreja. De outrora perdido e condenado ao inferno, agora ganhou o céu mediante a obra de Jesus. Ele também, Paulo, estende esta mesma verdade para toda a igreja, dizendo que a igreja em Éfeso, ela foi alcançada, ela foi remida pelo sangue precioso de Jesus. E eu disse na parte da manhã, que nós temos e carregamos em nossos corações a síndrome daquele filho, ou do irmão mais velho do pródigo, do filho pródigo, daquele rapaz em que vivia dentro de um contexto onde seu pai tinha uma imensa propriedade, e quando o seu irmão volta, e diz o texto que seu irmão estava perdido, e o seu pai celebra com toda alegria o retorno do seu filho pródigo, aquele irmão mais velho acusa o seu pai de ser egoísta. Essa é a verdade. E o pai diz àquele homem: meu filho, até hoje você nunca entendeu que tudo que é meu é teu. Tudo que é meu sempre esteve à sua disposição. E nós temos tesouros inestimáveis, incalculáveis, dado a nós da parte de Deus. E eu disse na parte da manhã, insisto em repetir agora à noite, que nós insistimos muitas vezes a viver uma vida mendiga, correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Escritura nos ensina. Por isso nós devemos olhar para a Escritura e desfrutar dos tesouros que Deus tem dado a nós por meio da obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. E aqui, mais uma vez, quero apresentar então que Paulo foi o autor desta carta, escrita lá da cidade de Roma. Ele estava preso por volta do ano 61, 63, provavelmente Tíquico foi o portador desta carta, e a carta tem como tema geral as riquezas que nós, os crentes, temos em Cristo Jesus, baseado no versículo 3 do capítulo de número 1, que você pode conferir, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já te abençoou. Você não tem a necessidade de correr atrás de nenhuma bênção, nenhuma. Você não tem a necessidade de sacrificar, porque o sacrifício já foi feito por ti. Então nós precisamos entender a Escritura, para que nós possamos viver e colocar essa Escritura em prática, para que possamos andar dentro de uma esfera que agrada o coração de Deus. Esta carta, ela está dividida em dois grandes blocos. Capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, Paulo vai apresentar as nossas riquezas em Cristo, apresentando todas as doutrinas concernentes à salvação que foi dada a nós de forma gratuita, a ação particular de Deus o Pai para com a nossa salvação. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. A ação de Jesus, seu Filho, que pagou o preço, derramando o seu sangue, ele morreu em nosso lugar, e desta obra aplicada em nós, por meio da ação gloriosa,
do Espírito Santo. Vimos aqui na parte da manhã também, que quando nós aceitamos a Cristo, quando Cristo nos transforma, nós nascemos ricos. Mas não basta saber este fato, que todas as riquezas, todos os tesouros de Deus estão à nossa disposição. Nós também devemos crescer no entendimento do que são essas nossas riquezas, a fim de saber usá-las para a glória de Deus. Muitos cristãos não verificam o seu extrato bancário, para descobrir as riquezas espirituais abundantes que Deus depositou na sua conta, através da obra vicária de Jesus Cristo. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, com o tema: o nosso tesouro em Cristo. E o desejo de Paulo, neste bloco, do capítulo 1, versículo 15 ao 23, era de que os irmãos da igreja em Éfeso entendessem a grandeza, esta riqueza que eles haviam conseguido mediante a obra de Jesus. Paulo diz que ele já conhecia a fé daqueles irmãos, o amor daqueles irmãos, e Paulo se regozijava nessas verdades. Todavia, havia muito mais para os efésios descobrirem, e esse era o desejo de Paulo, e Paulo apresenta isso nesta oração que ele faz do versículo 15 ao versículo de número 23. Em nenhuma das suas orações, Paulo pede por coisas materiais. A ênfase nesta oração, em todas as orações de Paulo, é sobre a percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter cristão. Não pede que Deus lhes dê aquilo que eles não têm, mas sim que Deus lhes revele o que eles já possuem. E aqui há 4 pedidos neste bloco que eu quero apresentar para vocês, onde Paulo suplica para que aqueles irmãos sejam iluminados por Deus, para que eles pudessem ser ensinados por Deus a usufruir do grande tesouro que Deus tem colocado à sua disposição. E a primeira grande verdade deste texto, que Paulo ora aqueles irmãos, é para que eles pudessem conhecer a Deus. Queridos, não há riqueza maior para nós, o povo de Deus, do que conhecer a Deus. Nós precisamos, como povo do Senhor, conhecer ao Deus que nos salvou, esse Deus que nós encontramos na Escritura, esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo, deste Deus soberano, desse Deus todo-poderoso, deste Deus onisciente, onipresente, desse Deus que abarca todas as coisas, deste Deus que não pode ser coagido, desse Deus que é livre, que Ele é tudo em si mesmo. Este é um grande privilégio, é um tesouro maravilhoso que nós temos à nossa disposição, onde Deus se deixa conhecer, onde Deus se revela a nós por meio das Escrituras, e nós não podemos perder esta oportunidade, porque quando nós falamos de salvação, ou que nós somos salvos em Cristo, isso envolve o nosso conhecimento pessoal do Deus que nós dizemos servir. João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 17, versículo 3, o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Conhecer a Deus, e o meio que você tem para conhecer a Deus, é a Bíblia que está nas suas mãos. É por isso que você precisa ler a Escritura. Quanto mais você lê a Escritura, mais você vai conhecer a Deus, e quanto mais você conhecer a Deus, você vai conhecer a si mesmo. Esta era uma afirmação que João Calvino sempre carregou no seu coração. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo, porque quando eu olho para Deus, eu vejo o Criador e percebo que eu sou criatura. Quando eu olho para Deus, eu percebo que Ele é o meu Salvador e eu sou servo.
É isso que nós encontramos na Escritura, este processo também de santificação, é a forma que nós temos como responsabilidade da nossa parte, para vivermos de uma forma que nós possamos agradar a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que Paulo quer dizer a nós, queridos, é que nós precisamos entender que há um tesouro inestimável à nossa disposição. Deus deseja que você o conheça com toda a propriedade. Eu quero aqui também dizer para vocês que nenhum de nós temos condições de conhecer a Deus na sua totalidade, mas nós podemos conhecer muito mais daquilo que nós conhecemos dele, muito mais. Eu fui doutrinado por um irmão que eu creio que muitos irmãos aqui conhecem, que é o nosso irmão presbítero Arcelino, que é o pai do Sóstenes. O senhor Arcelino foi o homem que me discipulou, e ele sempre dizia para mim que nós, o povo de Deus, somos como esponja, mas nós temos que ser como esponja imersa na água. Nós temos que viver encharcados de Deus, era a expressão. Nós precisamos viver ou ter uma vida encharcada de Deus, e para isso nós precisamos ir à Escritura. Primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 13, versículo de 9 a 2, diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós precisamos, irmãos, aproveitar esta grande bênção, este grande tesouro que está à nossa disposição. Por isso que Paulo vai dizer, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando na minha oração, para que nós podemos ter os olhos e o coração iluminado, para que nós possamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Conhecer a Deus é submeter a sua palavra, é obedecê-lo, é viver dentro de uma forma de vida onde Deus seja glorificado, que Ele se alegra com a minha e com a sua atitude, com a minha palavra, com o meu testemunho, e assim também com a sua palavra e com o seu testemunho, porque nós fomos criados à imagem de Deus, conforme está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 28. Portanto, quanto melhor conhecermos, melhor conheceremos a nós mesmos e uns aos outros. Às vezes, queridos, nós deparamos com problemas tão pequenos na igreja, mas que causam grandes prejuízos, de irmãos que saem da igreja porque ficam chateados com coisas tão pequenas. Isso revela o tamanho do seu conhecimento de Deus. Nós precisamos nos achegar à Escritura, abrir o nosso coração, porque Deus se revelou a nós por meio das Escrituras, e nós não podemos deixar de alimentar e deixar que Deus nos conduza por meio daquilo que Ele tem dado a nós de forma graciosa, onde Ele se revela a nós, para que nós possamos ter este relacionamento de intimidade e de confiança no percorrer da vida cristã. Grande questão, irmãos, é que não basta conhecer a Deus somente como o Salvador, nós também temos que conhecer este Deus como nosso Pai. Quando Jesus abre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Ele abre a oração dizendo Pai, Pai, e aqui Jesus já está dando a nós uma referência de que Deus é Pai no sentido da criação, como Criador, mas Ele é Pai também no sentido salvífico. Nós vimos na parte da manhã que este Deus, antes da fundação do mundo, nos adotou para que nós fôssemos filhos dele. Pai nosso, este Pai não é Pai de todos, é Pai dos eleitos, daqueles que antes da fundação do mundo foram escolhidos, separados por Deus para a salvação. E Jesus vai dizer, Pai nosso que está nos céus, e mostra a transcendência desse Deus.
Ele é o Deus transcendente, está no céu dos céus, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, está aqui agora, habita no nosso coração, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. É esta verdade, ou esta preciosidade, que Paulo está apresentando àqueles irmãos da igreja em Éfeso, e a nós nos dias atuais. O primeiro grande tesouro que está à nossa disposição, é que Deus se deixa conhecer, Deus deseja que a gente mantenha um relacionamento profundo com Ele, através das Escrituras, uma vida de oração, e aí todo o reflexo que isso vai provocar no meu e no seu coração. Uma segunda verdade, que Paulo vai trazer nesses versículos também, é que Paulo ora para que aqueles irmãos e nós pudéssemos conhecer o chamado de Deus a nós. Versículo 18, na sua primeira parte, diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. E esse termo chamado aqui na carta, ou em toda a Escritura, ele é de grande importância, dentro do vocabulário cristão. Paulo não cansava de testemunhar que Deus o havia chamado pela sua graça. Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele lembrou a Timóteo que o cristão possui uma santa vocação, um santo chamado. Segunda carta a Timóteo capítulo 1, versículo de número 9, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 1, versículo 9, e até mesmo nós fomos chamados à sua eterna glória. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, o chamado de Deus se dá por causa da sua graça, e não que nós tenhamos algum mérito para que Ele pudesse nos chamar. Deus nos chama de forma independente, voluntária, pelo seu amor, nos chama para que nós pudéssemos entender aquilo que está disponível a nós, para que vocês possam entender, discernir qual é a esperança da vossa vocação, do vosso chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A esperança do nosso chamado deve ser uma força dinâmica em nossa vida, estimulando-nos a viver uma vida pura e reta, conforme 1 de João, capítulo 2, versículo 28, ao capítulo 3, versículo de número 3, e nos estimulando a viver uma vida obediente, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nos estimulando a viver uma vida de fidelidade para com Deus, conforme Lucas, capítulo 12, versículo 42, ao versículo de número 48, Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para sermos santos, para sermos dEle, para conhecer a Ele, para experimentar esta preciosidade que Ele coloca a nós, que Ele dispõe a nós. O fato é de que um dia nós veremos Cristo face a face, que nós seremos transformados e glorificados mediante esta ação de Cristo na cruz do Calvário. Isso deve nos motivar, que enquanto aqui estamos, nós somos chamados para fazer a diferença, para viver de uma forma que agrade a Deus, não de uma forma alienada ou alienígena. Nós fazemos parte deste mundo, deste contexto, estamos inseridos na sociedade que agora clama pela voz dos crentes, que clama pela sua oração, que espera a resposta que ele não tem, que esta resposta provenha ou saia da sua boca, que você aponte a direção, porque no nosso Deus a resposta, mas você só vai agir desta forma, se você conhecer a Deus, e se você discernir, ou já ter esta convicção, com qual propósito você foi chamado. Terceira verdade deste texto, queridos, é que nesta oração de Paulo para com a igreja em Éfeso e para conosco também, ele ora para que aqueles irmãos e nós pudéssemos conhecer as riquezas de Deus, que estão dispensadas a nós. E eu disse hoje que na parte da manhã que tudo está disponível a nós, mas nós temos uma síndrome de mendigar migalhas. Nós
entendemos que se eu fizer algo, eu vou mudar a vontade de Deus. Se eu jejuar durante 40 dias e 40 noites, se eu for ao monte 30 vezes durante o mês, se eu deixar de comer isso, aquilo, a gente vai criando regras que não tem nada a ver com a Escritura, e nós só vamos trazendo peso para nós. Cristo já arrancou isso de nós, o sacrifício já foi operado por Ele. Então essa oração não se refere somente à nossa herança em Cristo, conforme está neste capítulo, no versículo 11, mas sim à herança dele em nós. Irmãos, nós perdemos de vista que o texto diz em 1 Coríntios que nós somos herdeiros com Deus e Pai e co-herdeiros com Cristo, mas que nós também somos a igreja de Cristo, comprada por Ele, e que nós somos por demais preciosos para Cristo. Nós somos amados, nós somos cuidados por este Deus trino de uma forma muito particular, individual, e que às vezes nós mais choramingamos, nós ficamos reclamando, murmurando, como se Deus não estivesse cuidando de nós, ou não estivesse respondendo a nós as orações que nós temos feito a Ele. Então essa verdade indica que Cristo não entrará na sua glória prometida, até que esta igreja, que eu faço parte com você, na consumação de todos os tempos, toda a igreja esteja com Ele. Mas nós já podemos desfrutar dessa herança aqui e agora, e apontar para essa sociedade que está de ponta cabeça, que existe um caminho, que não há uma luz no fim do túnel. Jesus é a luz que ilumina tudo e a todos. Foi isso que Jesus pediu na sua oração, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o desejo de Cristo para você e para mim, para a igreja, é que nós estejamos com Ele para todo sempre, na glória celestial, mas que nós também já podemos desfrutar o céu aqui e agora. Ele nos convida para o grande banquete diariamente. Nós somos objetos do amor de Cristo, e assim Cristo será glorificado em nós, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e nós seremos glorificados nele, conforme Colossenses capítulo 3, versículo de número 4, e com esta verdade na nossa consciência, esta verdade deve nos levar a viver de maneira dedicada, consagrada a Deus. Não existe riqueza maior do que saber que nada vai nos separar de Cristo, nada, nem morte, nada. E é por isso que nós temos que viver essa vida dedicada, porque esse Deus, Ele se deixa revelar, Ele se mostra a nós na Escritura, e eu preciso conhecer esse Deus, apropriar das suas verdades, colocá-las em prática, para que o nome dele seja glorificado, e para que eu viva com alegria, gratidão no coração, disposição para o serviço, porque é isso que nós precisamos. Momento como este, irmãos, onde a igreja local celebra seu 41º ano de organização, é um momento que nós devemos parar para refletir, porque a gente cansa de ouvir que a seara é grande, mas poucos são. Por quê? Sabe por quê? Porque você não está disponível. Sabe por quê? Porque você não tem tempo para Deus. Sabe por quê? Porque as suas coisas são mais importantes que as coisas de Deus. Essa é a verdade. E a verdade dói. Por isso que ela é verdade. Mas a verdade nos transforma. A verdade nos incentiva. A verdade nos motiva a viver de forma diferente.
Se nós temos 321 membros no hall de membros hoje, daqui a um ano nós podemos não dobrar, mas aumentar o número. Isso só será possível se você proclamar o Evangelho, se você der testemunho. E é lógico que quem vai somar e quem vai acrescentar esta igreja é esse Deus glorioso, mas que Deus, Ele aprovou em si mesmo usar a igreja, para que a igreja seja a porta-voz dele aqui e agora. É isso que nós temos que entender. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E por isso, esta palavra, ela tem que servir para nós. Ela tem que servir para o irmão, para a irmã que está do seu lado, mas tem que servir para você também, para que a gente viva de uma forma que agrade o coração de Deus. E por fim, a oração de Paulo vai encerrar, quando Paulo ora a Deus, para que aquele Deus pudesse fazer aqueles irmãos da igreja em Éfeso e a nós, nos dias atuais, conhecer o poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o... Para quê? Aonde? Dentro de casa, com seus vizinhos, até os confins da terra. E essa palavra receber poder nada mais é do que Deus vai te capacitar pela ação poderosa do Espírito Santo. O poder é de Deus, mas Deus te usa nesta força. É o que ele diz a Gideão: vai nesta força, homem de Deus. O Espírito está em você. O Espírito não é uma força exterior, ele está em ti, habita o seu coração. Hoje na manhã nós vimos que esse Espírito, ele é o penhor, ele é a garantia, ele é o selo de Deus para testificar que nós somos crentes legítimos, autênticos filhos de Deus. Versículo 19 a seguir, Paulo vai ler: e qual é a suprema riqueza, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. A nós, os que cremos em Jesus, esta capacitação, ela é dada a nós. E quando a gente olha para a história, a gente percebe o quanto Deus usou homens e mulheres de forma poderosa e impactante. Mas todos eles deram as suas desculpas para Deus. Moisés disse que não sabia falar, e Deus disse para ele: eu não chamei você para falar, eu chamei Arão para falar. Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas uma criança, mas Deus disse: eu vou te usar. Gideão falou para Deus: Senhor, eu sou o menor de todas as tribos de Israel, a minha família é a menor delas. Deus disse: mas o poder é meu, não é seu, vai. É isso que Deus deseja que a gente entenda. Ao nos tornar sua herança, Deus demonstra o seu amor. Ao nos prometer um futuro maravilhoso, Ele estimula a nossa esperança. Paulo oferece algo para desafiar a nossa fé. É conhecer a suprema grandeza do seu poder para aqueles que nele creem. É Deus que te capacita para qualquer tarefa, seja dentro da igreja ou fora dela. É Deus que confere a você os dons e talentos. É Deus que coloca a palavra na sua boca. É Deus que tira o medo do seu coração nas circunstâncias adversas. É Deus que dá ousadia a você a falar dele, a testemunhar dele. Nós é que somos tão tímidos e não cremos que Deus tem este poder para me capacitar e capacitar você, e por isso nós ficamos carregando as nossas desculpas anos e anos a fio. Efésios capítulo 1, versículo 19, pode ser traduzido assim: e qual a grandeza insuperável do seu poder para conosco, que cremos segundo a operação do seu poder, da sua força. Então, o apóstolo aqui está referindo, irmãos, à energia, a essa força dinâmica eterna de Deus que se encontra ao nosso dispor.
E é interessante que nós não vivemos diferente dos irmãos do passado. Aí Deus fala em capítulo 1, versículo 8 de Atos, para que Ele, Deus, iria capacitá-los. E eles, então, temporariamente entendem esta verdade e pregam o Evangelho. E a igreja, no seu nascedor, em pouco tempo, já estava com mais de 10 mil membros. Só que ela estagnou. E quando estagnou, capítulo 8 de Atos, versículo 1, o que acontece? Deus tira a igreja da zona de conforto. Deus manda uma grande perseguição. E o texto diz que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos. Para quê? Para cumprir a grande comissão à força. É isso que Deus faz com a gente. Deus nos impele, Deus nos empurra, Deus nos motiva, mas quando a gente empaca, como diz lá no norte de Goiás, quando a gente empaca, Deus nos leva, Deus nos faz cumprir a missão, de qualquer maneira. E é isso que Deus está dizendo a nós. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu aproveito isso para dar minhas desculpas para Deus. Então, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu entendo essa dinâmica do chamado, da vocação de Deus para mim, quanto mais eu percebo que o poder de Deus está à minha disposição, mais eu tenho ferramentas à minha disposição para viver de uma forma agradável a Deus. Há um outro motivo aqui, que Paulo nos motiva, é que nós precisamos entender, queridos, que neste contexto que Deus nos envia a evangelizar, a testemunhar, existem vários inimigos que conspiram contra nós, e que se esse Deus poderoso não agir por nós, não nos guardar, nós há muito já teríamos sido consumidos. Eu sempre digo, querido, e afirmo que o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo na sua essência, ele é mau, e ele veio para matar, roubar e destruir. O plano dele é destruir a igreja, e se o plano dele é destruir a igreja, o plano dele é destruir a sua vida, e ele não vai perder a oportunidade por isso. E quanto mais nós vivemos uma vida estéril, quanto mais nós vivemos uma vida seca, quanto mais nós vivemos uma vida distante de Deus, mais nos tornamos presas fáceis para este inimigo que é extremamente astuto. Salmo 124 diz: se não fosse o Senhor que estivesse nos guardado, há muito nós já teríamos sido consumidos. Águas poderosas passaram sobre nós, mas Deus não só esteve. O salmista encerra o salmo dizendo: Deus está conosco. Este cuidado de Deus, esse poder de Deus dado à igreja, esteve disponível lá, está disponível aqui agora. Por isso, queridos, que nós temos que entender essas verdades, essas riquezas que estão à nossa disposição, e entender que toda esta riqueza, ela tem Deus como fonte, e Deus tem um propósito em tudo isso. Precisamos entender que esse poder está disponível para aqueles que nele creem. Deus é que nos dá graça para que nós possamos, na força dele, cumprir aquilo que ele tem estabelecido para nós que somos a igreja, para que nós possamos hoje, Igreja Presbiteriana Novo Horizonte, entender essas verdades, nos convencer que essas verdades precisam entrar no meu coração, e nós precisamos torná-las práticas, para que tudo isso redunde para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir esta palavra, irmãos, relembrando aquilo que eu disse desde a parte da manhã. Nós temos disponível a nós uma riqueza incalculável. A primeira delas é a nossa salvação em Cristo, que foi de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Só essa verdade, querido, que nós temos como certo, de que independente de qualquer ação minha, qualquer mérito, antes da fundação do mundo, Deus aprovou me salvar e a te salvar.
e aprovou a nos garantir e a nos dar o céu, para que um dia nós como igreja, vamos viver neste lugar, o qual Jesus diz em João capítulo 14, eu vou preparar os lugares, mas eu vou e volto, para que onde eu esteja, estejais vós também. É neste local que eu almejo chegar. É lá onde eu vou encontrar a igreja triunfante. Irmãos e irmãs que passaram aqui, que deram testemunho, evangelizaram, fizeram diferença aqui, mas que Deus chamou para a glória celestial, e lá nós vamos conhecer um ao outro. Lá nós teremos paz, lá nós teremos vida para todo sempre. São riquezas e riquezas disponíveis, a mim e a você, mas nós podemos desfrutar disso aqui e agora. Já podemos viver o céu aqui e agora, já contemplando com os olhos da fé aquilo que está reservado e guardado por Cristo, aquilo que já foi dado a nós por meio da sua obra. Como aplicação para a sua vida, o meu desejo, irmãos e irmãs, é que esta oração que Paulo faz aqui, de que você precisa conhecer a Deus, de que você precisa entender o seu chamado, a sua vocação, que você precisa discernir que existe o poder de Deus disponível a você, e as verdades ricas, doutrinárias da Escritura, que vai trazer um grande benefício à sua vida. O meu desejo é que esta oração seja respondida no seu coração nesta noite, que você saia daqui com esse desejo ardente de: Senhor, eu te conheço, mas eu quero te conhecer muito mais, porque quanto mais eu conhecer o Senhor, eu vou conhecer a mim, o quanto eu sou dependente, o quanto eu careço do Senhor, e o quanto eu sou e faço parte desse plano eterno do Senhor. Quero pedir para que você feche seus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos orar no nome de Jesus. Quero de antemão agradecer ao reverendo Guilherme, que é um amigo que Deus colocou na minha vida. Ele falou aqui na parte da manhã, que todos nós temos que ter um amigo chato, não é verdade? Eu sou o amigo chato dele. Ele é que não é meu amigo, eu tenho que ficar ligando para ele e cobrando dele. Eu sou seu amigo, dá moral. Mas é uma pessoa que Deus colocou na minha vida e que eu tenho grande estima. Temos uma boa caminhada juntos aí no nome de Jesus. Muito obrigado, reverendo Guilherme, o conselho da igreja. Agradeço a paciência dos irmãos mais uma vez. Que Deus vos abençoe ricamente. Oremos. Querido Deus eterno Pai, somos gratos por Ti, porque o Senhor tem revelado as grandes riquezas que o Senhor tem disponibilizado a nós, a Tua igreja, para que nós possamos já usufruir das mesmas. Tira de nós, ó Deus, a síndrome, ó Deus, de ficar mendigando atrás de migalhas, e entender que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos outorgou tão grande salvação, garantindo-nos a morada eterna no céu. Nos faça conhecer a Ti, Senhor. Tira de nós todas as desculpas que nós temos, ó Deus, que nós possamos aprender a remir o nosso tempo e a viver de forma dedicada ao Senhor, porque nós vivemos de forma dedicada ao Senhor em todas as esferas da sociedade, para que o Senhor seja a cada dia, através de nossas vidas, revelado, proclamado, para que mais pessoas venham conhecer a Ti, através da proclamação do genuíno Evangelho, e por meio da fé, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua bênção, que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja no decorrer dos séculos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, as consolações grandiosas, gloriosas do Santo Espírito, seja dispensada de forma abundante sobre a sua vida,
e também sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, nós oramos no nome de Jesus. Amém.